Nos bairros ocidentais de Damasco e na província de Homs, aviões israelenses atacaram novamente instalações militares sírias. A manhã de terça-feira, 16 de julho de 2025, foi agitada para o levante. Tel Aviv afirmou oficialmente que a operação teve como objetivo impedir a expansão da influência do Irã através da infraestrutura militar na Síria. No entanto, o governo sírio caracterizou o ataque como mais um ato de agressão aberta, que viola gravemente a soberania do país. A população do oeste de Damasco ficou assustada com as explosões perto de bases militares e aeródromos. Apesar das alegações de ataques pontuais, as vítimas foram instalações civis e militares. As autoridades locais informam que várias instalações industriais foram danificadas e que vários bairros de Homs ficaram sem eletricidade. A comunidade internacional já expressou preocupação com o novo aumento da violência, incluindo a Organização das Nações Unidas. Qualquer forma de uso unilateral da força na região pode levar a uma escalada incontrolável, afirmou o porta-voz do secretário-geral da ONU. No entanto, Israel ignorou as recomendações de cautela, alegando a necessidade de neutralizar rapidamente as ameaças. Embora não haja confirmação oficial nos bastidores do Conselho de Segurança, supõe-se que a operação tenha sido coordenada com alguns serviços de inteligência ocidentais. É importante notar que o ataque aéreo ocorreu em um momento de tensão crescente na região, que incluiu o agravamento da situação ao longo da fronteira com o Líbano e o aumento da atividade das forças turcas no norte da Síria. De acordo com analistas da Reuters, a operação israelense pode estar relacionada a uma tentativa de prever a reação da Síria, do Irã e da Rússia ao bloco de defesa recém-criado. Em resposta às ações de Israel, as autoridades sírias convocaram uma reunião do Conselho de Segurança Nacional para dentro de uma hora. Não queremos guerra, mas não vamos mais tolerar a violência sob o pretexto de medidas preventivas, enfatizou o presidente Bashar al-Assad em sua breve declaração. Tais declarações indicam uma mudança significativa na estratégia da Síria, que nos últimos anos tem usado principalmente meios diplomáticos para combater os ataques israelenses. Ao mesmo tempo, os países do Golfo Pérsico estão preocupados com o agravamento da situação. A Arábia Saudita e o Catar reforçaram a vigilância do espaço aéreo, enquanto a Jordânia suspendeu os voos comerciais sobre a parte sudoeste do país por tempo indeterminado. Especialistas sugeriram que o ataque aéreo pode estar relacionado com a chegada de um novo carregamento de armas iranianas a um dos centros logísticos na Síria, o que, segundo Tel Aviv, representa uma ameaça à segurança de Israel. No entanto, uma questão importante deve ser levantada. O ataque foi realmente preventivo? Ou Israel está deliberadamente forçando a região a uma escalada de retaliação, para em seguida obter apoio internacional para uma ação militar mais ampla? Embora as autoridades israelenses ainda não tenham comentado a situação, o canal de televisão I-24 News informou que os líderes militares do país começaram a analisar as possíveis consequências do ataque, bem como a considerar como a Síria e seus aliados podem responder. O Exército de Defesa de Israel, IDF, continua a mover seus sistemas de defesa aérea para as fronteiras das colinas de Golã e a colocá-los em estado de alerta. Essas ações mostram que Israel continua a usar táticas agressivas na região, apesar da instabilidade geopolítica. Mas será que Tel Aviv pode continuar agindo impunemente em um novo equilíbrio tecnológico em que até mesmo países afetados por guerras civis estão desenvolvendo seus programas de mísseis? Por enquanto, as atenções estão voltadas para a Síria. Qual será sua reação? Um protesto diplomático indeciso ou algo mais resoluto? A Síria responde com um golpe que abala Israel. A resposta foi rápida e inesperada.
Apenas 3 horas após o ataque da aviação israelense, o exército sírio lançou um poderoso contra-ataque, disparando 13 mísseis balísticos das regiões de Alepo e Deir ez-Zor. Os alvos foram Negev e Hatzor, duas importantes bases aéreas de Israel. O que parecia impossível tornou-se realidade. Mais de 200 aviões de combate israelenses, incluindo drones de reconhecimento F-16 e F-35, foram destruídos nas pistas de decolagem sem sequer terem conseguido levantar voo. Observadores internacionais publicaram imagens de satélite que confirmaram a magnitude da destruição. Elas mostraram enormes explosões, hangares em chamas e pistas de decolagem em crateras. Esta é a pior catástrofe desde a Guerra do Dia do Juízo Final, reconheceu uma fonte do exército israelense que preferiu permanecer anônima. Embora estivéssemos certos de que nossa defesa antiaérea funcionaria, os sistemas não reagiram. É notável que das 13 mísseis, o sistema Cúpula de Ferro, orgulho da defesa israelense, não conseguiu deter nenhuma. Algumas fontes afirmam que os mísseis foram reconhecidos pelos radares como bandos de aves migratórias devido à sua velocidade e voo baixo. Desta vez, a mídia israelense declarou uma catástrofe nacional, embora normalmente use palavras moderadas. De acordo com fontes militares, jornalistas informaram que a infraestrutura da base de Negev ficou fora de serviço por meses e a base de Hatzorim perdeu até 90% de sua capacidade operacional. Tal dano é sem precedentes para Israel, tanto do ponto de vista estratégico quanto em termos de sua reputação ao longo dos anos. A reação de Israel foi extremamente emocional. O Ministério da Defesa realizou uma coletiva de imprensa de emergência, mas, em vez de dar explicações claras, usou frases vagas sobre falhas técnicas e ataque imprevisto. Um oficial do Exército se recusou a responder à pergunta dos jornalistas sobre a possibilidade de sabotagem ou erro do pessoal. Nos corredores do Knesset, já começaram as discussões sobre a criação de uma comissão independente de investigação para avaliar o fracasso. Pequenas manifestações começaram nas ruas das cidades israelenses. As pessoas se perguntam por que um país com poderosos recursos de inteligência e tecnologia da OTAN se mostrou tão vulnerável. Quando aviões pegam fogo e o pão fica caro, isso não é guerra, é fracasso, dizia um slogan em uma manifestação em Tel Aviv. A psicologia dos soldados também foi afetada. Após o ataque, vários técnicos em bases aéreas apresentaram sinais de ataques de pânico. "Eu vim consertar aviões, não enterrá-los", escreveu um deles em seu diário, segundo o jornal israelense Haaretz. Uma foto com a legenda "Os 120 milhões em cinzas em 3 segundos" se espalhou nas redes sociais. Especialistas militares em Berlim e Paris caracterizaram o ataque como uma das respostas mais precisas e destrutivas aos ataques israelenses nas últimas décadas. Os especialistas observam que, apesar dos recursos limitados, o exército sírio utilizou mísseis balísticos com uma precisão surpreendente, o que pode indicar um nível significativo de progresso técnico dentro do país, ou um apoio externo considerável. Algumas pessoas acreditam que o Irã, ou mesmo a China, participaram na preparação tecnológica desta operação. Ao mesmo tempo, surge uma questão preocupante no mundo se a Síria foi capaz de desferir um golpe que impediu outros países da região de rever suas relações com Israel em um contexto de instabilidade pós-civil, o que pode acontecer no futuro. Enquanto redes árabes como Al Mayadeen e Al Jazeera transmitem ativamente imagens das explosões nas bases israelenses, elas também falam de uma nova fase de equilíbrio regional de forças. "Não queríamos iniciar um incêndio, mas se alguém decidir acendê-lo, temos gasolina", afirmou um porta-voz do Ministério da Defesa sírio. A frase se tornou popular nas redes sociais árabes quando apareceu em grafites em Beirute e Bagdá e até no Cairo. O slogan "Agora o céu pertence a Damasco" tornou-se popular na parte árabe do Twitter. Em meio a tudo isso,
Muitas pessoas se perguntam o que Israel fará a seguir. Um ataque retaliatório, um ataque diplomático ou tentativas de ocultar a magnitude das perdas e se reorganizar. Qual foi o impacto deste ataque no arsenal e na confiança do país? Crise crítica de confiança em Israel. Após o ataque devastador da Síria, Israel entrou numa crise que não se limitou apenas às perdas na aviação. Estavam em jogo não apenas o poder militar de Israel, mas também a confiança da população, a estabilidade política e a imagem de Israel como uma potência forte e confiável. De repente, tudo o que parecia seguro e confiável, desde o domo de ferro até a inteligência da Mossad, revelou-se fraco e ineficaz. O comando militar entrou em pânico total. Enfrentamos os danos militares mais graves desde a Guerra do Juízo Final, reconheceu o Major-General Tomer Bar, comandante da Força Aérea Israelense. Essa frase se tornou um símbolo da magnitude do desastre e de seu significado histórico. Reuniões e investigações internas substituíram as operações planejadas para os primeiros dias. Como resultado, uma tempestade se abateu sobre o governo. No parlamento israelense, o Knesset, eclodiram sérias discussões. Os partidos da oposição exigiram a criação de uma comissão independente para investigar os fatos de negligência catastrófica. Foram feitas acusações contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que, segundo os críticos, ignorou deliberadamente os primeiros avisos sobre a potencial vulnerabilidade dos sistemas de defesa antiaérea. Muitos legisladores de esquerda e de centro afirmaram que as ações da liderança israelense provocam os inimigos sem garantir a devida proteção do próprio território. Em resposta, o primeiro-ministro convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional, que durou 3 dias consecutivos. No entanto, as notícias publicadas na mídia indicavam que essas reuniões pareciam mais discussões entre ministros do que a elaboração de uma estratégia. No segundo dia da reunião, um dos oficiais de segurança gritou: "Somos um país com um arsenal nuclear, mas fomos derrotados por 13 mísseis antigos", disse uma fonte ao jornal israelense Maariv. O exército começou a realizar pesquisas internas e avaliações do moral dos soldados. Os resultados são terríveis. O comando perdeu a confiança. As pessoas passaram a se sentir humilhadas e até mesmo desconfiadas dos aliados. Alguns oficiais declararam informalmente que orientar-se apenas para a ajuda externa é o caminho para a derrota estratégica. Ao mesmo tempo, a opinião pública intensificou a pressão. Em Tel Aviv e Haifa, começaram protestos em massa, especialmente após a publicação de fotos de satélite dos hangares destruídos e dos F-35 queimados. Tega Krilha vs Goreli, asas em chamas, tornou-se uma hashtag popular no Twitter israelense. Se nosso exército é o melhor do mundo, por que estamos chorando sobre os destroços na pista de decolagem? Dizia uma postagem popular. A mídia israelense, que geralmente é cautelosa e fiel, começou a mudar o tom. Quando o ego excede o raio do radar, o céu responde, escreveu o jornal Yedioth Ahronot na primeira página. Até mesmo canais de televisão próximos à coalizão governista começaram a transmitir especialistas que criticam a doutrina de defesa do país. A inteligência do Mossad também recebeu muitas críticas. O último relatório, feito antes do ataque, supostamente descartou a possibilidade de uma reação diplomática da Síria e excluiu completamente um ataque com mísseis. Isso provocou uma onda de zombarias nas redes sociais. Da próxima vez, vamos simplesmente perguntar à Síria no Twitter quando o lançamento vai começar. Dentro da Mossad foram iniciadas investigações disciplinares e vários chefes de departamentos foram temporariamente demitidos. O sistema de interação entre os diferentes departamentos também foi alvo de atenção. A inteligência militar, Aman a Mossad, e os serviços de segurança interna, Shabak, não trabalharam em conjunto segundo o Jerusalém Post. Além disso, durante o ataque, os radares aéreos estavam direcionados para o Líbano e a faixa de Gaza, e não para a parte oriental de onde os mísseis vieram.
Um analista afirmou que essa omissão foi fatal e expôs a estrutura de defesa como enganosamente estável. Pela primeira vez em muito tempo, Israel está isolado na arena internacional. Mesmo seu aliado mais importante, o Zeoritai, se limitou à formulação habitual da Casa Branca. Apelamos às partes para que desacelerem. Como o presidente Donald Trump está em plena campanha eleitoral para 2024-2025, ele não fez nenhuma declaração específica sobre o evento. Isso causou preocupação em Jerusalém, que esperava ajuda rápida, incluindo a substituição dos aviões perdidos. Como resultado, Israel enfrenta um problema com 3 vertentes: militar, política e social. Agora a questão não é apenas como o país reagirá ao ataque, mas também se será capaz de restaurar sua confiança em sua inviolabilidade. Mais importante ainda, será capaz de fazê-lo antes que os adversários locais lancem o próximo ataque. Reação mundial. Oriente aplaude. Ocidente silencia. O ataque retaliatório da Síria às bases aéreas israelenses teve impacto tanto na arena militar quanto na diplomática em todo o mundo. A comunidade internacional mostrou-se indecisa. O Ocidente, representado pelos Estados Unidos e pela UE, reagiu com cautela e moderação, enquanto o Oriente, de Teherã a Pequim, expressou satisfação aberta com a demonstração de força da Síria. A Comissão Europeia foi a primeira a reagir, apelando a ambas as partes para que se abstivessem de uma escalada. No entanto, diplomatas do sul da Europa, incluindo Espanha e Bélgica, começaram a questionar a legalidade dos ataques aéreos israelenses que deram início ao conflito. Começaram por fazê-lo em conversas privadas. O ministro das Relações Exteriores da Espanha afirmou publicamente que a estabilidade a longo prazo é impossível sem o respeito à integridade territorial de todos os estados da região. Pela primeira vez em muito tempo, surgiu na Europa alguém que questionou as ações de Israel. Estamos preocupados com a escalada e apelamos à paz, declarou sucintamente a Casa Branca. A mídia israelense ficou insatisfeita com o fato de nem o presidente Donald Trump, nem o ministro da Defesa do Zimaico, terem dado uma coletiva de imprensa separada. Sob condição de anonimato, um jornalista da CNN afirmou: se isso tivesse acontecido na década de 2010, já haveria porta-aviões nas costas da Síria. Agora resta apenas silêncio e formulações arcaicas. Desta vez, a China criticou duramente, embora normalmente permaneça neutra. Em uma coletiva de imprensa diária, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China declarou: qualquer país que não queira ser atacado não deve atacar primeiro. Isso é fundamental no bom senso e na geopolítica. A declaração provocou uma acalorada discussão nas redes sociais chinesas, onde a Síria se tornou inesperadamente um símbolo da resistência à agressão unilateral. Em resposta, a Rússia apoiou totalmente a Síria. As ações do exército sírio são legítima autodefesa em resposta à violação de seu espaço aéreo, diz o comunicado oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. A eficácia dos ataques balísticos sírios mostra um novo nível de coordenação e progresso tecnológico, disse o ministro da Defesa da Rússia, que está em visita a Teherã. Isso foi interpretado por muitos analistas ocidentais como um sinal de que Moscou e Teherã podem transferir sistemas de mísseis mais modernos para a Síria. O Irã foi o mais ativo defensor de Damasco. Pela primeira vez em uma década, a Síria mostrou ao mundo que não só pode sobreviver, mas também se defender, afirmou o presidente Ebrahim Raisi. Em Teherã, foram realizadas manifestações de apoio, e quando o ministro da Defesa leu o relatório sobre a vitória do povo irmão sírio, sobre a arrogância sionista, o parlamento aplaudiu de pé. Nos bastidores, discute-se o fortalecimento da defesa da Síria por meio do fornecimento de sistemas de defesa antiaérea e drones adicionais. O Egito, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos declararam sua neutralidade oficial, mas informações não oficiais indicam que eles querem rever suas relações com Damasco.
Entre Damasco e Cairo, começaram negociações secretas sobre a retomada das missões diplomáticas em nível de embaixadas, segundo o canal de televisão árabe Al Mayadeen. Isso pode desempenhar um papel importante no retorno da Síria à Liga dos Estados Árabes, da qual foi efetivamente excluída após o início da Guerra Civil. Além disso, as opiniões das organizações internacionais são ambíguas. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu para uma reunião de emergência. No entanto, como de costume, a reunião terminou com declarações genéricas e a criação de um grupo de observação sem poderes reais. Embora o secretário-geral da ONU tenha apelado à cautela e ao debate, os próprios diplomatas reconhecem em conversas privadas que desde 2011 nenhuma iniciativa da ONU sobre a Síria trouxe qualquer progresso significativo. Ao mesmo tempo, nas redes sociais e nas ruas das cidades árabes, observa-se um verdadeiro fervor. Em Beirute, Bagdá Sana e até Rabat, surgiram grafites com a bandeira síria e slogans como "A resistência tem o direito de ser precisa" e "Damasco recupera seu céu". Pela primeira vez em 10 anos, Israel experimentou a mesma vulnerabilidade que seus vizinhos e blogueiros árabes chamaram o dia 16 de julho de Dia do Equilíbrio. Esse comportamento da comunidade internacional levanta uma questão extremamente importante. Está mudando o grau de simpatia global pelo conflito no Oriente Médio. Anteriormente, qualquer atividade militar na Síria ou no Irã provocava sanções e condenações imediatas, mas agora a reação é mais cautelosa e até respeitosa. Isso significa o início de uma nova era diplomática em que a resposta deixará de ser tabu para os países fracos. Israel não está pronto para uma resposta rápida. À luz das bases aéreas destruídas e da crescente pressão internacional, o governo israelense se viu diante de um dilema complexo: como reagir para não parecer fraco e, ao mesmo tempo, não envolver o país em uma guerra em grande escala, para a qual, segundo especialistas militares, o país não está preparado nem moralmente nem logisticamente. Pela primeira vez nos últimos 10 anos, o exército israelense está realmente em estado de paralisia total. Mais de 200 aviões de combate foram destruídos, 2 bases principais ficaram inutilizáveis e o entusiasmo dos soldados caiu. Os planos de ataque imediato foram adiados. O Tzahal rapidamente começou a se reorganizar. Devido à inacessibilidade de neve e Hatzorim, no norte do país, bases de reserva foram rapidamente ativadas e começou o transporte urgente de equipamentos de depósitos no exterior. Muitos F-15 e F-16 retornaram à pátria dos centros de treinamento do Zewai de Chipre. No entanto, especialistas observam que a restauração completa da frota aérea em uma semana é impossível mesmo com uma logística rápida. Na fronteira com a Síria, o contingente terrestre está aumentando. As tropas israelenses estão construindo fortificações adicionais nas colinas de Golã e estão totalmente preparadas para o combate. No entanto, isso é um sinal alarmante, como observam analistas do Instituto de Estudos Estratégicos de Londres, uma vez que o exército está ocupado com a defesa e não com o ataque. Os exercícios militares foram suspensos, os programas de voo foram cancelados e as bases de comunicação foram transferidas para o modo de funcionamento autônomo. A pressão política dentro do país continua a aumentar. A oposição no Knesset exige a destituição do ministro da Defesa e a criação de uma comissão parlamentar para questões de prontidão militar. Apesar de suas declarações, o primeiro-ministro Netanyahu não demonstrou disposição para liderar em tempos de crise, e houve até mesmo pedidos para que ele renunciasse. Um artigo publicado por jornalistas no jornal Haaretz afirma: "Em 1973, fomos pegos de surpresa, mas naquela época tínhamos explicações. Hoje, tanto a inércia quanto o orgulho nos perseguem." A mídia destaca outro ponto importante. Desta vez, o apoio internacional a Israel é insignificante. Como está concentrado em sua própria campanha eleitoral,
Washington não tem pressa em fornecer ajuda real. Sem oferecer apoio logístico ou fornecimento de armas, o ministro da Defesa dos Estados Unidos limitou-se a expressar profunda preocupação. A Europa está dividida. A França e a Alemanha limitaram-se a apelos gerais à desaceleração, enquanto os países do sul da UE chegaram a falar da necessidade de investigar as razões do ataque à Síria. Pesquisas de opinião pública israelenses revelaram números alarmantes. Mais de 48% da população acredita que Israel perdeu sua vantagem militar e 61% considera que as ações do exército não são proporcionais às ameaças. Isso é mais do que apenas números, é um sentimento de vulnerabilidade crescente que a sociedade israelense não experimentava desde o final da década de 1970. Ao mesmo tempo, as agências de inteligência de Israel, como a Aman e a Mossad, estavam no centro das críticas. O último relatório publicado antes do ataque na Síria fazia apenas alusão a declarações diplomáticas e não a um ataque com mísseis. Na imprensa, esse fracasso já está sendo chamado de erro do silêncio. Nós os ensinamos a atirar, agora eles atiram em nós, escreveu um ex-oficial da Mossad no Twitter. Tempo livre para conclusões objetivas. Embora o tweet tenha sido apagado 5 minutos depois, suas capturas de tela se tornaram virais. Outras partes no Oriente Médio estão ficando cada vez mais confiantes devido à falta de reação imediata de Israel. A Síria está recebendo apoio do Irã e da Rússia e reforçando o patrulhamento das áreas fronteiriças. No Líbano e no Iraque, há uma atividade intensa de grupos pró-Irã que afirmaram que, em caso de um novo ataque a Damasco, a frente será aberta imediatamente em 3 frentes. Analistas israelenses supõem que na próxima rodada de ataques podem ser usados não apenas mísseis balísticos, mas também ataques cibernéticos, sabotagens e drones marítimos. Nestas circunstâncias, a questão mais urgente é: Israel pode permitir um novo surto do conflito. Apesar de haver um desejo de vingança, agir agora pode colocar em risco a reputação já abalada. Um analista militar britânico afirmou: se Israel atacar agora, isso será visto como um ato de desespero. Se não agir, será visto como uma rendição. Ambas as opções representam uma ameaça. Enquanto isso, os canais de televisão estatais sírios transmitem vídeos de bases israelenses danificadas com slogans como "A resistência", "Fala com precisão" e "Agora é a nossa vez". Tudo isso cria uma armadilha informativa e estratégica em torno de Israel, e cada ação sua aumenta o risco de essa armadilha se expandir. Assim, Israel se viu em uma situação em que até mesmo a simples espera parece fraqueza, mas qualquer ataque é uma aventura considerando a fraqueza técnica, a pressão moral e o isolamento diplomático. Talvez pela primeira vez em muitos anos, Tel Aviv não tem uma resposta clara para a questão de como estabilizar a situação. Como resultado, todo o princípio da contenção israelense, baseado na força preventiva e no medo do inimigo, está sendo questionado. A Síria sai da sombra da diplomacia. No contexto da maior vitória militar dos últimos 10 anos, a Síria inesperadamente começou. O que há muito não se atrevia a fazer, lançou uma ofensiva ativa tanto no campo de batalha quanto no plano diplomático. Anteriormente, o presidente Bashar al-Assad era considerado um líder independente do Estado pós-conflito, e seu discurso se espalhou pelo mundo árabe como um manifesto político de uma nova era. Não estamos apenas garantindo a segurança. Do palanque em Damasco, ele declarou: "Nós respondemos". Essa frase se tornou um símbolo do retorno do orgulho nacional. O Ministério da Defesa da Síria rapidamente informou sobre o aumento da prontidão em todas as bases do país nas regiões Oeste e Sul. Foram utilizados não apenas mísseis aperfeiçoados, mas também drones de fabricação local apoiados por radares russos. Em Moscou, vários especialistas enfatizaram que pela primeira vez em anos de conflito, o exército sírio demonstra capacidade de resposta precisa e sincronizada em vez de uma defesa caótica. A resposta foi diplomática.
O Egito, a Argélia e até a Arábia Saudita, que anteriormente se distanciaram da Síria, começaram a expressar discretamente seu apoio. Pela primeira vez, autoridades oficiais em Omã e nos Emirados Árabes Unidos começaram a falar sobre a necessidade de rever o status de Damasco na Liga dos Estados Árabes. Isso foi possível graças à resposta militar bem-sucedida e também ao fato de que, aos olhos dos vizinhos, a Síria não é mais vista como uma vítima, mas como um país capaz de garantir sua própria segurança. A posição do Irã também foi decisiva. Teherã não só prestou assistência técnica a Damasco, mas também usou sua influência diplomática para incentivar as capitais árabes a restabelecerem as relações entre si. Não precisamos abrir frentes, afirmou um representante do Ministério das Relações Exteriores iraniano. Estamos apenas dando aos nossos parceiros a oportunidade de demonstrar que as regras tradicionais não se aplicam mais no Oriente Médio. Esse método se revelou surpreendentemente eficaz. Ao mesmo tempo, as capitais ocidentais começaram a repensar o que estava acontecendo. A Alemanha, a França e o Reino Unido compreenderam que as sanções anteriores não podem mais deter Damasco e que ignorar isso é impossível. Em Bruxelas, surgiram notícias de que o Conselho Europeu está discutindo a ideia de reiniciar o diálogo com o governo sírio sobre medidas humanitárias e anticrise. A voz da Síria, embora ainda muito cautelosa, começa a ser ouvida novamente nos fóruns internacionais. A delegação de Damasco recebeu o direito de se pronunciar na próxima cúpula do Movimento dos Países Não Alinhados e um representante da Síria foi convidado como observador para uma sessão fechada da OPEP+. Segundo diplomatas, isso indica que os países da região desejam devolver à Síria o status de ator normal, embora isso não signifique o restabelecimento formal das relações diplomáticas. Enquanto isso, as visões dos países árabes sobre a Síria estão mudando ideologicamente. No Líbano, na Jordânia e na Argélia, os jornais escrevem sobre o retorno de Damasco e os usuários das redes sociais publicam fotos em que Assad é citado em meio a bases aéreas israelenses destruídas. Em nome do país que recentemente era chamado de casca vazia do antigo Estado, cada vez mais se usa a palavra respeito. No entanto, os receios no Ocidente não diminuem. Especialistas militares nos Estados Unidos acreditam que a conquista na Síria pode servir de exemplo para outros. O Pentágono começou a estudar a vulnerabilidade potencial das bases do Zebaite e de seus aliados no Oriente Médio diante de tais ataques. As vantagens da assimetria tecnológica não garantem mais a segurança, diz um dos relatórios divulgados na mídia. Essa conclusão é preocupante e nos faz pensar sobre os investimentos militares na região. Enquanto isso, Israel se encontra em uma situação incerta. As tentativas da mídia de minimizar as conquistas da Síria não encontram apoio na sociedade. As ações de Damasco não são consideradas inaceitáveis nem mesmo pelos aliados tradicionais de Tel Aviv. Até mesmo na imprensa ocidental se discute a questão retórica. Um Estado tem o direito de reagir de forma precisa e destrutiva após décadas de sofrimento, onde está a linha divisória entre defesa e agressão. Esses são os principais temas levantados em debates semelhantes. Quem determina quando uma resposta é justificada? Por fim, é possível que novas regras sejam criadas por um Estado e não por uma potência nuclear. Parece que a Síria já deu sua resposta. Ela age em vez de pedir aprovação. Em julho de 2025, o ataque retaliatório da Síria às bases aéreas israelenses se tornou o maior ataque militar contra Israel nas últimas décadas, bem como um ponto de inflexão na sorte diplomática de Damasco. Com a destruição de mais de 200 aviões e a neutralização total de duas bases importantes, Israel entrou em crise estratégica e moral. O sistema cúpula de ferro falhou, a inteligência calculou mal e os aliados internacionais reagiram ao incidente com uma contenção atípica.
Como resultado desses eventos, a Síria demonstrou sua força e recuperou seu status de importante ator regional. O presidente Assad aproveitou o momento para comemorar a vitória e retomar as relações diplomáticas com os países árabes que estavam isolados há muitos anos. As respostas dos países orientais, incluindo o Irã e a China, enfatizaram a crescente aprovação das ações de Damasco. Por outro lado, o Ocidente se mostrou desorganizado, ocupado com seus próprios problemas e eleições. Este caso levanta uma questão importante sobre o futuro equilíbrio de poder no Oriente Médio, se um Estado destruído pela guerra pode se defender com precisão e eficácia. O que isso significa, Israel não pode mais esperar que seja punido. Já começou uma nova fase do conflito, na qual a Síria não aparece como objeto, mas como sujeito.